Olá, estamos iniciando a aula número 14, que vai falar sobre técnicas de integração para integrais indefinidas, o método das frações parciais, e uma aplicação para integral definida, que é preço médio a partir de uma formação de preço de uma variável aleatória contínua. Eu lembro que esses problemas são tirados de uma lista de teoria e exercícios do curso de economia. E aqui aparece então na tela o primeiro exercício, onde a expressão do valor médio já aparece indicada como sugestão para o problema. Então, o enunciado do exercício se refere a um problema do capítulo 3, 19º exercício resolvido no livro Cálculo para as Ciências Humanas, da editora Ícone, que aparece aqui nas minhas mãos, eu que fiz esse texto. E aqui fala para meses entre 1º de junho a 1º de novembro de um ano, onde o preço de um pacote de 1 quilo de café era uma variável aleatória contínua, porque o x ele aparece então como sendo um tempo, né, um período. O x varia de 0 a 6 e a função f de x é dada por essa expressão aqui indicada do segundo grau. Então, nessa expressão aqui do segundo grau, ele pede para determinar o preço médio de 3 meses entre 1º de julho e 1º de outubro. Então, a gente primeiro precisa fazer uma correspondência bionívoca para tentar identificar o valor de x. Então, começa em junho, aqui é especificado isso pelo texto, né, para os meses de junho a novembro. Então, por isso que o junho é 0. E isso quer dizer, então, que o maio seria o -1, aqui no nosso indicativo para a correspondência. O mês de julho é 1, o mês de outubro é 4. Se o valor médio vai ser, então, apresentado por essa integral definida, nós já temos o a e o b, nós temos a função, então substituiu, caiu nessa primitiva. Essa primitiva a gente reescreve nesse formato para facilitar o processo de integração pelo método direto. Como é todas as parcelas dividido por 3, a gente quebra em 3 parcelas, e aí faz integral de polinômio. Primitiva de um número é o número vezes x, primitiva de x, x2 sobre 2, primitiva de x2, x3 sobre 3, mais a constante, e isso vai ser calculado de A até B. Então, o número de baixo é 1, o número de cima, o Bzinho, é 4. Foi feita a substituição junto à expressão, aí se faz as contas, e tem aqui o valor do preço médio praticado em unidades monetárias. Ainda para treinar mais essa situação de preço médio, que é a utilização dessa formulinha integral definida, nós temos um problema onde a ideia principal é tentar achar o A e o B a partir dessa correspondência bionívoca que aqui aparece. Então, nós temos o estoque agora de um determinado gênero alimentício dado por f de x, essa expressão aqui do segundo grau, e ele pede o estoque médio para 5 dias, contando de terça-feira até sábado, e esse meu x em meses. Então, um mês, 30 dias, ele pede 5 dias. Então, por isso que a gente está colocando aqui o começo, segunda, terça, 1, quarta, 3, e como são em meses, por isso que aqui é sempre dividido por 30. Ele pede o estoque de terça-feira até sábado, então aqui eu tenho o meu Azinho, eu tenho o meu Bzinho. Essa seria a dificuldade maior para depois se aplicar a formulinha. A função é dada, é a função do segundo grau. Eu tenho o Bzinho e o Azinho para substituir. E agora é uma questão apenas de se trabalhar algebricamente com essa expressão. O que foi feito de início? A gente apanha esse 3 sobre 30, que poderia simplificar um 10, e ele é fração de fração, ele aparece aqui multiplicando, e esse termo multiplicando ele poderia ir para fora da integral, numa das operações de integração, de modo que agora a integral desse polinômio de grau 2 vai ser um polinômio de grau 3, primitiva de um número, o número vezes x, primitiva de x2, x3 sobre 3, aqui tem as extremidades, e aí se calcula e se tem o valor do estoque médio em termos de unidades. O próximo problema, que aí seria para os alunos treinarem
essa ideia de apanhar o texto e tirar as informações básicas dele, fala numa receita média para um produto em X dias após o seu lançamento, dado por essa expressão do segundo grau. Então, X agora é em dias. E ele quer a receita média para as 2 primeiras semanas. E, além de usar a formulinha para o valor médio para essa variável aleatória contínua, a ideia maior, ou a maior dificuldade seria a determinação das extremidades A e B. Então, esse problema 144, ele aparece resolvido mais à frente. Vamos ver a resolução dele. 1 semana, 7 dias, 2 semanas, então é o dobro, 14 dias. Eu tenho o meu A e o meu B, tenho a função, então já tem condições de fazer a substituição. Quando a gente substitui, a gente fica com esse contexto, quebra essa fração em duas para facilitar o procedimento de integração, método direto e integral de polinômio. Primitiva de x, x2 sobre 2, primitiva de x2, x3 sobre 3. Aí substitui fazendo a conta o de cima menos o de baixo, e se tem aqui a resolução, o valor da receita média praticada em unidades monetárias. Após as aplicações de integral definida, agora a gente vai entrar numa esfera de problemas que fala sobre frações parciais. Todos esses itens, de A até F, nós temos frações para promover a integração. E a gente vai usar como artifício a decomposição do denominador em função das raízes para promover essa integração por formulinhas conhecidas do tipo integral de 1 sobre x igual ao ln de x. Para isso ficar claro, então eu vou apanhar essa minha expressão do item A e promover a ideia da decomposição em frações. Então a gente acha as raízes, que foi usada a fórmula de Bhaskara, para achar as raízes desse denominador. Em seguida, nós vamos usar a fatoração comum para funções do segundo grau em função das raízes A e B. É claro que, nesse caso, o A é 1, é fácil de entender, e agora a gente obteve o x1 e o x2. Então, nós vamos dizer que a nossa integral solicitada vai ser essa integral, e nós vamos decompô-la, fazer a decomposição em duas frações. Fazer a decomposição das duas frações em função das raízes é tentar achar o A e o B. Então, esse meu denominador ele é o mínimo, né? Ele continua sendo dessa maneira, e se eu juntar as frações, eu tenho essa expressão. A ideia é trabalhar com a primitiva dessa função para promover ou utilizar essa formulinha lá do formulário. Então, eu igualo o meu numerador de um lado igual ao numerador do outro, porque os denominadores são iguais. Eu faço a distributiva, agrupo os termos em x, os termos independentes, e agora eu faço identidade de polinômio. Termo independente 3 é igual ao termo independente 3 do outro lado, e o coeficiente de x, como ele não tem, eu preciso impor que ele seja zero. Aqui é um sistema formado por duas equações, duas incógnitas. Se eu somar membro a membro, eu cancelo B. E aí eu acho A. Tendo o valor de A, substituo em uma das equações, por exemplo, A de cima, acho B. E aí, tendo o A e o B, agora a gente faz a decomposição da expressão dada em função da soma de duas frações. Então, aqui tem as duas frações feitas. E promovo a integral de um lado igual à integral do outro, das duas frações. A integral da soma, a soma das integrais. Eu posso fazer a utilização de um número multiplicando uma fração, porque menos 3 vezes 1 é menos 3. E aí, quando a gente vai promover essa integral e essa outra, usando esse formulário, a gente finaliza o problema. Então, aqui, a gente já achou uma expressão que é a primitiva dessa função dada. Às vezes, vai modificar um pouco o jeito de achar as raízes. Aqui a gente está fazendo, por exemplo, as raízes do denominador por fatoração. Mas é claro, quem quisesse usar o delta, como foi usado no problema anterior, onde o meu A é 1, o meu B é 0, o meu C é menos 4, poderia achar pelo delta e iria também achar as raízes mais ou menos 2. O fato é que a gente vai reescrever a minha fração na soma de outras duas. Para isso, precisa achar razão e bezão.
A gente tira o mínimo, agrupa os termos semelhantes, e aí faz a imposição. Coeficiente de x de um lado igual a coeficiente de x do outro, termo independente igual a termo independente. Caiu num sistema. Então, nesse sistema que aqui está sendo apresentado, se eu somar as equações, eu elimino o termo em A, acho B, e aí 4B igual a 4, achei o B, substituindo uma das equações, tiro A, apanha aquela minha integral inicial do problema, quebra em duas frações, escreve no formato 1 sobre a variável. Aqui, a rigor, teria que resolver nessa linha para a linha derradeira, utilizando a substituição, trocando x mais 2 de u e x menos 2 de v. Mas a gente já fez direto para chegar ao resultado da primitiva desejada. Tem problemas que às vezes dá um pouco mais de trabalho devido à apresentação dos termos aqui apresentados. E eu lembro que o numerador, a derivada de, não é a derivada do denominador. Então, aqui que não dá para usar o método da substituição. Se fosse menos 4x mais 20, aí seria um jeito por substituição. A gente tem aqui as raízes, a fatoração em função das raízes do denominador. Aí a ideia é quebrar essa fração em duas. Então, quando a gente está quebrando aqui em duas, a ideia é achar o A e o B. Como que a gente faz isso? Tira o mínimo, denominador igual de um lado e denominador igual do outro. A gente cancela os denominadores e iguala a parte de cima, os numeradores. Quando a gente vai igualar os numeradores, então a gente precisa impor o coeficiente de x de um lado igual ao coeficiente de x do outro, termo independente 17 igual a esse termo independente. Aqui caiu num sistema. Observem que quando a gente está resolvendo esse sistema, nós chegamos a duas soluções não inteiras. Isso pode acontecer? Pode. E aí, como é que fica a resolução? Substitui o A e o B encontrados, vai lapidando, reescrevendo a nossa fração, e aí quando ficar nesse contexto, e aí eu lembro regra de sinais, menos com menos é mais, né? Que aparece 1 sobre a variável, aí nós vamos ter logaritmo neperiano nos resultados. Esse problema já tinha aparecido, e agora as resoluções dos últimos D, E e F. Trabalhosos? Sim, eram 6 problemas na sua resolução. O D, aqui tem o seu contexto para quebrar. Aí vocês vão falar assim, um termo de grau 2 vezes grau 1 dá grau 3. Por isso a gente está quebrando em 3 frações. E a ideia é achar A, B e C para constituir uma soma de logaritmos. Isso é igual àquela fração dada. Então a gente promove tirando o mínimo, vai agrupar os termos semelhantes, igualando numerador com numerador, denominador, cancela. E aqui, o que foi feito foi juntar os coeficientes de x2, o termo independente, em x, e o número que sobra. Aí a gente acaba achando o A, substitui, tira o C, somando 1 com 2, e aí, tendo o valor de C, acha o B. A resolução, então, de um sistema. Com o A e o B e o C, a minha integral vai ser a soma dessas 3 frações, e essas 3 frações, o resultado acaba se constituindo em soma de logaritmos e sempre aparece a constante ao final. Alguns problemas são mais demorados, outros são mais simples. Aqui fica fácil tirar as raízes, é uma equação incompleta. Então, esse exemplo foi montado para se colocar o x em evidência sem tirar. Se um produto é igual a zero, um dos fatores é igual a zero. Poderia ter sido resolvido pelo delta, que é d2 menos 4ac, delta igual a 1, e poderia também resolver por soma e produto, soma menos d sobre a e produto c sobre a. Mas aqui tem a sua resolução. Novamente, tira o mínimo, novamente cancela denominador com denominador, então iguala os numeradores, e aqui apareceu soluções inteiras. Novamente,
uma situação de polinômio de grau 2 em cima, polinômio de grau 3 embaixo, que é grau 2 vezes grau 3. Como aqui é um grau 3 embaixo, por isso que quebra em 3 frações. Aqui no mínimo, parte de baixo é igual à parte de baixo, então a parte de cima vai ser igual à parte de cima, e novamente vai ficar numa identidade de polinômios. A gente vai fazendo a distributiva, no sentido de depois agrupar termos em x2, termos em x, termo independente, e aí o coeficiente de x2 é igual ao coeficiente de x2 de um lado, termo independente menos 3 igual a menos 3a, e o coeficiente de x é igual ao coeficiente de x. Sistema, 3 equações, 3 incógnitas. Ah, mas apareceu um b igual a zero. Isso quer dizer que essa parcela não vai ter, mas é a solução do sistema. Porque quando eu troco aqui o meu A por 1, o B acaba dando zero, efetivamente. E isso quer dizer que a minha fração, ela fica reescrita desse jeito, esse termo aqui acaba sumindo. Esse x elevado a 2, quando passa para cima x elevado a menos 2, a primitiva dele é x elevado a n. É x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, menos 2 mais 1 é menos 1. Por isso que aqui apareceu um menos na frente. E x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, aqui não se usou, não apareceu um logaritmo. Apareceu um logaritmo na última parcela. E aí sim, tinha uma função racional de grau igual a n menos 1. Então, a primitiva de 1 sobre x menos 3 é o logaritmo de x menos 3, que tinha esse coeficiente à frente. Então, essa é a função primitiva. Assim, nós tivemos alguns problemas que envolvem frações parciais. É claro que a degustação disso foi um pouco rápida, talvez valha a pena vocês repassarem algum pedaço do vídeo, truncar e fazer a leitura com mais atenção. E vimos uma das aplicações, talvez, de grande importância na área de economia, que é trabalhar com o valor médio de uma variável aleatória contínua, promovendo uma das aplicações para integral definida.